Pais, irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né, nesse mês de novembro, um pouquinho aí, lá para a segunda semana de dezembro, a gente vai ver um pouco sobre a Bíblia. Nós vimos conhecendo o nosso Deus, conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo o Espírito Santo. Agora vamos conhecer um pouco mais da Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, né? Queria que nós orássemos agora, né, também pelo estudo, mas também pela situação que nós estamos vivendo, né? Nós não sabemos o que pode se suceder nos próximos dias, né? Pode acontecer algo grave, como pode também não acontecer nada tão grave, né? Aliás, vamos parar para pensar, algo grave já aconteceu, né? Mas foi com a permissão de Deus, né? E se tiver que reverter alguma coisa, também vai ser com a permissão dele. Mas vamos orar para que o melhor seja feito para o nosso país, para a nossa história, para a nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite, Deus, te bendizer, primeiro, pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor, Deus, para poder aprender mais de Ti, para poder, Deus, aprender mais da Tua palavra, Deus, conhecer mais a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque muitos estão nas ruas aí fazendo muitas coisas, Deus, estão esquecendo do Senhor, Deus. Mas nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui para aprender do Senhor. Que o Senhor venha se revelar a nós nestes estudos que serão dados aqui, ministrados para a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, para que a tua igreja seja edificada, com poucos ou com muitos, a tua igreja seja edificada, Deus. Também oramos pelo nosso país, Deus, situação que se encontra, Deus. Muitos de nós não sabem o que fazer, muitos de nós estão angustiados com o que vai ser do futuro, Deus. Mas o futuro pertence ao Senhor, Deus. Não que não tenhamos que fazer nada e só esperar no Senhor, Deus. Mas é o Senhor quem está no controle, Deus. E o Senhor quem dita o que temos que fazer ou não, Pai. Se temos que desobedecer ou não, ou que temos que lutar essa luta ou não, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa nação, Pai. Venha realmente, como diz o cântico que cantamos algumas vezes, venha sarar esta nação, Deus. Em nome de Jesus, nos livrar, Pai, de viver, Pai, tempos sombrios que irão prejudicar a nação, Deus, que estava indo tão bem, que estava andando num rumo tão bom, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça o que tiver que ser feito, meu Pai. Independente da nossa vontade, está a sua vontade, meu Pai. A gente tem que se submeter a ela, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então vamos começar aqui, olha só. Conhecendo a minha Bíblia, né? O que essas figuras ali mostram para vocês? Esse computador, esse tablet, celular. Fala, moço, fica. Ah, isso aí, diferentes formatos que a Bíblia nós temos hoje, né? Eu mesmo estou aqui usando em dois tipos aqui de eletrônicos, aqui, né? Confesso que deveria estar aqui com a Bíblia de papel. Estou falhando nisso aí, porque eu gosto da Bíblia de papel, né? Mas estou com ela aberta aqui, né? E ela é a revelação de Deus. Por que ela é a revelação de Deus? Vejamos bem. O que significa a palavra de Deus? Qual que é o seu significado? Bíblia Sagrada? A Holy Bible, a Bíblia Sagrada. Não sabe, né? É para isso que nós estamos aqui. É para aprender. Não é que não sabe, né? Você talvez não está sabendo definir o que significa a palavra de Deus. Vamos perguntar diferente, então. Verdade, eu ia fazer essa pergunta agora, talvez chegaria nessa resposta. O que significa para você a palavra de Deus? É verdade, caminho, oi? Não entendi. Orientação, né?
Então a gente melhora um pouco, discernimento, isso mesmo. Mas olha só, por muitos anos, todas as pessoas guardavam a Bíblia com autoestima. Falei que domingo agora, falando um pouco sobre a reforma, um homem chamado Walter Scott, no seu leito de morte, né, ele pediu um livro. Aí perguntaram para ele, qual livro que o senhor quer? Ele disse, para mim só existe um livro, a Bíblia. Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, até então, o presidente que assumir, ele tem que fazer um juramento sobre a Bíblia, com a mão na Bíblia, né? Por autoestima, com autoestima. Mesmo não crendo na Bíblia, ele tem que fazer o juramento ali, com a mão na Bíblia. Porém, recentemente, né, e de uns tempos para cá, tem se tornado popular a crítica e até mesmo a ridicularização da Bíblia. A começando apenas por abrir ela em qualquer lugar. Você vai em casas aí, ela está aberta no Salmo 91, Salmo 23, no Salmo 40, né? Virou um amuleto. Se for ver, tem até uma poeirinha lá, se você for bater um paninho, tem uma poeira lá, né? Isso, a página fica amarela, né? É uma espécie de ridicularização da Bíblia, porque a Bíblia não é um talismã, não é para ficar aberta dessa forma. A Bíblia é para ser usada por nós todos os dias, né? Sem falar de pessoas, hoje a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas também é o livro mais queimado e mais odiado do mundo. Então tem as duas partes aí. Tem gente que ainda guarda a Bíblia com autoestima, mas tem gente que ridiculariza a Bíblia, seus ensinos. Como nós vimos aí em vídeos populares nos tempos agora, né, aquelas pessoas que creem na Bíblia, elas são, né, citadas como fundamentalistas. E que a Bíblia é um livro retrógrado, de 2000 anos atrás, 3.000 anos atrás, que não tem nada para poder trazer para nós, na sociedade que nós vivemos, né? Então, há uma ridicularização da Bíblia. Está ultrapassada, tem que atualizar, né? Tem várias coisas que a sociedade, no meio da sociedade, mudou, mas a Bíblia não mudou. Então, há uma ridicularização da Bíblia, né? Domingo nós vamos começar a ver sobre um assunto muito importante, a gente poder defender a Bíblia dessa ridicularização, que é a cosmovisão, e como que é a nossa forma de chegar ao mundo. Então, um olhar mais profundo para a Bíblia irá nos assegurar de que ela é verdadeiramente a palavra de Deus e nos ajudará a compreender que as grandes críticas vêm daqueles que nunca leram suas páginas. Quem lê a Bíblia ali, o Espírito Santo transforma a vida dela. Agora, quem lê um negócio aqui, um texto isolado ali, né, vê um contexto lá que não tem nada a ver, vai falar mal dela. Por exemplo, um texto que as pessoas falam mal sem saber, tatuagem. Já é até um negócio bem chato de ficar respondendo, ficar falando sobre, né? A Bíblia não condena. Aí vem os mais legalistas, vêm falar que condena, por causa disso, por causa daquilo, né? Aí as pessoas que não conhecem a palavra vêm dizer que os crentes são antiquados, porque não podem fazer uma tatuagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entre outras coisas, né? Me lembrou bem quando eu fui comprar o meu carro, o Citroën C3, né? Todo mundo falava comigo, oh, não compra não, porque dá problema nisso, dá problema naquilo, você vai passar raiva, isso e aquilo. Eu fui, né, levei no mecânico para poder ver como é que estava, e o cara falou, mas estou meio com medo, porque me falaram disso, me falaram daquilo, suspensão não é bom, vai quebrar direto, a manutenção é cara. Aí ele falou, fica tranquilo, eu já tive um carro desse, não peguei carro melhor do que esse. Geralmente quem fala isso desse carro é porque nunca teve. E pode reparar que geralmente quem fala mal das páginas da Bíblia é porque nunca leu, não crê na Bíblia. Então a Bíblia é o livro que exerce maior influência na vida de pessoas e nações e que supre a maior necessidade do homem, a salvação, através de Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé no Filho de Deus.
Então, através dessa palavra, deste livro. Então, para a gente poder entender a Bíblia, temos que entender que se Deus não se revelasse, o homem absolutamente não estaria em posição de conhecê-lo. E toda religião seria impossível, porque não ia ter um alvo, não ia ter um objeto. Você pode ver que religião hoje abriu o leque. Nós temos os devotos de Maradona, por exemplo, até com uma igreja de Maradona. Lá no Espírito Santo tem a igreja do capeta, a igreja do diabo. É um templo, só que dedicado a adorar ao diabo. Então, abriu muito o leque. Então, cada religião dessa, ou seita dessa, ela tem um alvo, ela tem um objeto de adoração. Então, Deus, ele é incompreensível, não no sentido que a gente não pode conhecer a Deus, mas ele é incompreensível no sentido de que nós não podemos conhecer a Ele nas profundezas do seu ser divino. Por quê? Há uma diferença muito grande. Deus é infinito. Nós somos finitos. Nós temos prazo de validade. Ele não tem. Então, por mais que a gente leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, e as leituras, seja qual for a ordem, quantas vezes a gente possa ler na vida, nós não vamos conhecer a Deus por completo, porque Ele é infinito. Então, o que o homem sabe sobre Deus é porque aprove Deus se revelar. E onde que Ele se revela? Na sua palavra. Então, tudo que nós precisamos saber sobre Deus está na Bíblia. Nós não precisamos ir em livros que não sejam a Bíblia para isso. Nós não precisamos ir atrás de profeta, atrás de ciclano, atrás de fulano. Nós precisamos ir atrás da Bíblia. Tinha até uma vez um meme aí na internet, né? Uma pessoa querendo que Deus falasse com ela, né? Fazendo oração. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí desce um anjo e entrega uma Bíblia para ela. Não quer que Deus fale com você? Aqui, ó. Está aqui a Bíblia. Então, como o povo ouviu e como os ouvimos a palavra de Deus hoje? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Né? A começar pela palavra de Deus como pessoa. A palavra de Deus em Jesus. Às vezes a Bíblia refere-se ao Filho de Deus como a palavra de Deus. Olha só, Apocalipse 19, 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Eu estou lendo aqui na Revista Atualizada, mas se eu for abrir aqui a NVI, vai estar falando palavra de Deus. O texto de João, capítulo 1, versículo 1 também. No princípio era a palavra, né? Era o Logos de Deus. Então, a palavra verbo e a palavra, né, elas têm o mesmo significado nas versões da Bíblia que a gente costuma a ler, né? Mas está se referindo a Jesus, está se referindo ao verbo, a palavra que se fez carne. Né? Esses versículos são os únicos casos em que a Bíblia se refere a Deus Filho como a palavra, ou a palavra de Deus. Então não é comum esse uso, mas existe dentro da Bíblia, se referindo a Jesus. Né? Então, entre os membros da Trindade, é especialmente o Deus Filho, Jesus, quem em sua pessoa e em suas palavras tem o papel de comunicar o caráter de Deus e de expressar a vontade de Deus para nós. Nós temos que nos chegar ao Filho de Deus, né, para que Ele interceda por nós. Ele comunique por nós. A palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Como fala verbal, é Deus falando. Como que isso acontece? Primeira coisa, através dos decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? Vamos dizer que alguma coisa que eu faça pode mudar os decretos de Deus? Então, é a palavra final do Senhor.
É o seu decreto. Às vezes as palavras de Deus tomam a forma de decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. No capítulo 1 do versículo 3 de Gênesis diz o quê? Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Decreto de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que aconteceu? O homem foi formado. Né? O homem foi criado. Então é o decreto de Deus, na forma verbal. Ele está falando. Essas palavras poderosas e criadoras de Deus são frequentemente chamadas decretos de Deus. É uma palavra divina que faz algo acontecer. E o homem não pode fazer nada para impedir que aconteça. Agindo Deus, quem impedirá? É o seu decreto. O decreto de Deus não tem mudança. Inclui não só eventos da criação original, né, que está lá em Gênesis, como também a existência contínua de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vai lá. Então, olha só. Quem é que fez isso? O Filho, que é o quê? A expressão exata do seu ser. E ele está ali, sustentando todas as coisas. Pela palavra poderosa, sua palavra poderosa. Então, palavra de Deus agora de aplicação pessoal. O que isso significa? Deus às vezes se comunicava com pessoas sobre a terra, falando diretamente a elas. Eram as teofanias do Antigo Testamento. E a gente vê elas acontecendo várias vezes na Bíblia. Era quando Deus vinha na terra, né, para poder falar ao homem através de alguém. Ou alguma coisa também, né? Esses casos são exemplos de palavra de Deus de aplicação pessoal. Né? Encontram-se através da Escritura. Por exemplo, aí, após o pecado de Adão e Eva. Vamos abrir lá Gênesis? Gênesis 3, 16 e 19. Há a queda, há o pecado, Deus traz para nós a promessa de que viria aquele que esmagaria a cabeça do serpente, né? Mas logo no versículo 16, ele diz o seguinte: a mulher, ele declarou, ou seja, ele falou, né? Estou na NVI aqui, deixa eu abrir na mesma que vocês. Ó. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só a sentença que Deus traz aqui para a mulher e para Adão e Eva, depois deles terem pecado. Ele As duas coisas tem aqui, né? E é assim até hoje. Por mais, por exemplo, que inventem, né, novos métodos para poder se ter um filho, né, para dar à luz, né, mesmo assim há ali a dor, o sofrimento. Né? João 16, se não me engano, fala alguma coisa nesse sentido, né? Até dar à luz ali, a mulher sente dor. Depois que deu à luz, só alegria. Outro exemplo está nos 10 mandamentos. Tem lá uma série de coisas onde Deus fala para Moisés e ele anota ali nas tábuas da lei que não se poderia fazer.
Já no Novo Testamento, por ocasião do batismo de Jesus, o Deus Pai falou com uma voz que veio dos céus, que não tem nenhuma coisa negativa nisso. O que ele falou? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era ele falando, era o próprio Pai falando. Estava claro para os ouvintes que aquelas eram realmente palavras de Deus. Eles estavam ouvindo a voz do próprio Deus. E, portanto, ouvindo palavras que tinham autoridade divina absoluta e eram absolutamente fidedignas. Saulo ouviu, entre outros personagens na palavra de Deus, ouviram, era o próprio Deus falando com eles. Não creio, olha como que era tão importante essa palavra de Deus. Não crer em qualquer uma dessas palavras ou desobedecer a elas significava não crer em Deus, era cometer um pecado. Se for trazer para os nossos dias, né? Nós estamos tudo ruim. E nós desobedecemos a Ele muitas vezes, né? Embora sejam palavras humanas, no sentido de serem proferidas em linguagem humana, que a gente possa entender, né, que pode ser compreendida, não limita de modo nenhum seu caráter divino, nem sua autoridade. São palavras de Deus proferidas pelo próprio Deus, e quem ouve essas palavras deveria se submeter ao que estava escutando, ao que estava sendo pedido a ela. Um exemplo claro, né, de alguém que não se submeteu às palavras de Deus. Essa é fácil. Quem, Bernardo? Jonas? Acertou! Jonas, velho. Para onde que era para Jonas ir? Jonas ir? Pois é, ele foi para onde? Tarsis. E encontrou-se lá com um peixe, né? Está desobedecendo ao Senhor. Depois o Senhor vem para ele e mostra claramente qual que era a sua vontade para ele. Outra coisa, as palavras comunicadas por lábios humanos, agora através dos profetas. Nós falamos aqui semana passada que o profeta, no sentido bíblico do Antigo Testamento, né, eles acabou. Né? Ou no sentido de que as pessoas ainda pensam que o profeta ele é alguém revelador de futuro, também não existe. Agora, profeta é o quê? Todo aquele que fala da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Embora não sejam palavras humanas, faladas em linguagem humana, comum para os seres humanos comuns, sua autoridade e veracidade não sofrem nenhuma redução. Ainda são inteiramente palavras de Deus. O povo andava em pecado, 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 segundo seus próprios caminhos, ia lá, Deus levantava um homem e falava com este homem o que ele deveria falar para a nação. Se arrependesse e voltasse aos seus caminhos. Nós fomos pegar aqui Jeremias 1:7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que maravilhoso essa sentença, né? Então, qualquer pessoa que estivesse alegando falar da parte de Deus, mas que não estivesse falando da parte de Deus, ela era severamente punida. Estivesse falando de paz, quando Deus não tivesse mandado falar nada sobre paz. Essa pessoa, ela era punida, como, por exemplo, nesses casos, desses textos bíblicos, de Ezequiel e de Deuteronômio. Não dá crédito, novamente, o desobedecer era não dar crédito ou desobedecer ao próprio Deus. Deus em pessoa. Então, os profetas deveriam falar aquilo que Deus queria que fosse falado. Um exemplo muito claro no Novo Testamento é de quem? De Jesus. Não falava nada da sua cabeça. Tudo que ele falava, quem revelava para ele? Era o Pai. Então, a palavra de Deus agora em forma escrita, que é o nosso objeto aqui, que é a Bíblia. O que isso significa?
várias situações em que as palavras de Deus são colocadas em forma escrita. Por exemplo, nas 2 tábuas de pedra em que foram escritos os 10 mandamentos, Deus estava ditando ali para Moisés o que ele queria que fosse revelado ao povo. O livro da lei, que nós falamos aqui domingo, que estava perdido na igreja já há 75 anos, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, estava sendo escrito. Os papiros do Novo Testamento, todos escritos em mãos humanas. A Bíblia, ela tem aí cerca de 40 autores, mas nenhum deles colocou nada da sua mente na Bíblia. Tudo palavra de Deus para que eles pudessem escrever. Lógico que Deus usou os contextos sociais da época, o que eles faziam, né, os temperamentos dos homens, né, mas nada foi escrito pela vontade humana, tudo escrito através do Espírito de Deus, né? Tomar este livro da lei. Quem foi que fez o livro da lei? Alguém escreveu, mas foi o Senhor quem disse que deveria ser escrito, né? Mais tarde foram feitos acréscimos a esse livro das palavras de Deus. Josué escreveu essas palavras no livro da lei, já existia, mas Josué foi e escreveu. Semana que vem, o Luiz vai falar aqui sobre o cânon da Bíblia. O que é o cânon da Bíblia? É como ela foi fechada, né? Não se tira, nem se põe mais nada. Ele vai falar aqui para nós sobre isso, né? Deus ordenou a Isaías. O que Deus ordenou a Isaías? Isaías 30. Vai, pois, e faz o quê? Escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Isso era um costume no Antigo Testamento, né? Escrever em tábuas, né? Tanto que o Novo Testamento diz também nas tábuas do coração, ou nas tábuas de um cordão, né? Escreve lá para se atar no seu pescoço, para sempre estar caminhando contigo, né? Ou numa tábua mais gigante. Você acha o quê? O primeiro outdoor é bíblico aí. Está lá na Bíblia. Escreve lá para todo mundo que passa correndo, veja o que está escrito, né? Então, sempre houve né, esse desejo de Deus que a Bíblia fosse escrita, as suas palavras fossem escritas, né, fossem gravadas. Disse também a Jeremias, voltando para lá, também no capítulo 30, versículo 2. Assim fala o Senhor, Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então, a palavra de Deus falava, os homens escreviam, mas não vinha nada da mente dos homens. Era tudo palavra de Deus. No Novo Testamento, Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar das palavras que ele, Jesus, havia lhes falado. João 14, 26. Está escrito isso lá. Paulo disse que as palavras que estava escrevendo eram mandamentos do Senhor. Escrito, registrado, para poder o quê? Ser compartilhado. Essas palavras ainda são consideradas palavras do próprio Deus, mesmo que escrita por mãos de homens, mesmo que escrita em linguagem humana, né? Se fosse assim, né, vamos dizer aqui, entenda bem, só há uma versão da Bíblia. Está escrita em o Novo Testamento foi escrito em quê? Grego. Isso, né? Esses são os autógrafos.
os escritos de Deus, os originais, né? O restante são cópias dos originais, né? Mesmo assim, elas não perdem o valor divino, porque Deus queria que a gente descobrisse o que estivesse escrito a partir dos originais, né? Então, isso dá uma boa aula de manuscritologia, né? Então, inspirado mesmo, nós só temos aquilo que Deus escreveu, né? E que alguns dizem que se perdeu no tempo, mas foram feitas cópias, né, dignas, né? E aí lá no cânon, né, na semana que vem, a gente vai ver como que essas cópias eram aceitas, né, pelo povo de Deus. Semana que vem, vou atropelar o Luiz aqui não, né? Então, várias vantagens advêm das palavras de Deus em forma escrita. Que vantagens são essas? Olha só. Há a preservação muito mais precisa das palavras de Deus para as gerações seguintes. Se não fossem escritas, nós não iríamos saber. Por quê? Nossa mente é o quê? Falar um negócio para mim hoje, talvez daqui a 10 minutos eu esqueça. Então tem que estar registrado. Há a oportunidade para exame repetido das palavras escritas. Permite estudo cuidadoso e discussão que levam a melhor entendimento e obediência mais completa. Os bereanos faziam o quê? Conferiam na palavra escrita, naquilo que foi dado a eles pelo próprio Senhor. As palavras de Deus em forma escrita são acessíveis a muito mais pessoas do que quando preservadas meramente por meio da memória e da repetição oral. Olha só a quantidade de Bíblia que nós temos hoje. Em várias linguagens, em várias versões, em vários modelos. Tudo palavra de Deus escrita. O ponto de discussão de nosso estudo é a palavra de Deus de forma escrita, a própria Bíblia. Sem ela, a gente não poderia estar estudando nada aqui. Então, as outras formas que Deus se revelava cessaram. Cessou tudo. A partir de Jesus, que é a palavra de Deus, né? É o que diz aqui, Hebreus capítulo 1, só para a gente poder entender aqui, ó. 1:1. Havendo Deus, outrora, no passado, como é que ele falava? Falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ele usou até o quê para poder falar? Até um jumento, a mula, para poder falar. Não vai usar esse aqui que fala para vocês? Usou até uma mula. É. Né? Aos pais, né, pelos profetas. Agora, nesses últimos dias, como que ele nos fala? Pelo Filho, o Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, tudo que antes de Jesus se cessou, né? Acabou. Ela nos conduz como a uma pessoa, ou seja, a Jesus. Né? Nós não podemos ver a Cristo aqui de forma corpórea, né? Mas a sua vida, o seu ensino estão todos registrados aqui, para que a gente possa fazer o quê? Imitar, sermos semelhantes a Ele. Não ouvimos as palavras de Deus em forma de decretos, né? E por isso não podemos estudá-las diretamente, mas só mediante observação de seus efeitos. A Bíblia diz para a gente poder não fazer várias coisas, não adulterar, entre muitas outras coisas. São decretos de Deus que estão escritos e que é para a gente poder observar. As palavras de Deus de aplicação pessoal são incomuns, mesmo nas Escrituras. Então, ainda que ouvíssemos algumas palavras de aplicação pessoal, né, tá um errinho aí, ó, da parte de Deus para nós hoje, não teríamos certeza da total exatidão de nossa compreensão, memória e subsequente relato delas, porque se Deus falasse conosco aqui de forma audível, não estaria registrado, a gente ia esquecer, alguma hora a gente ia esquecer.
a gente já esquece lendo, mas se alguém falar conosco, para poder relembrar sempre. Né? As palavras de Deus proferidas por lábios humanos deixaram de ser dadas quando o cânon do Novo Testamento foi completado. Aí, semana que vem, a gente entra mais fundo nisso. É a palavra escrita de Deus que ele nos ordena a estudar. O homem bem-aventurado é esse. Salmo 1, né, Josué, capítulo 8, 1, versículo 8. Medita na lei de Deus dia e noite. Por isso que é importante a gente estar afiado com a palavra. Se ela estiver aberta lá pegando poeira, está errado. Se ela estiver fechada também todo dia lá na sua casa, fechadinha, está errado. Se você não tiver ali abaixado no seu celular, ou no seu computador, para que você venha ler também, quem está perdendo é você. A importância agora da Bíblia, da revelação de Deus. Por que ela é tão importante? Revelação foi o ato de Deus de dar ao homem conhecimento sobre ele e sua criação, incluindo informações que o homem normalmente não tem. A gente quer correr atrás disso aqui, ó, coisas que Deus não falou com a gente quer tentar descobrir. Ah, Adão tinha umbigo, por exemplo. Umbigo. Você ouve por aí, gente querendo discutir essas coisas, né? Tem gente, né, usando o texto bíblico para falar que a Terra é plana. Não tem nada na Bíblia falando sobre isso, ao meu ver. Isso é Deuteronômio 29, versículo 29. O que está escrito lá? As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, não somente a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas elas. Quer saber do que, né? Então, por exemplo, qual que é a importância da Bíblia? Ela é importante porque ela é a revelação, ela é um ato de Deus. 2 Pedro, vocês abrirem aí para... Faz o favor de ler para mim aí. 2 Pedro 1, 20 e 21. Show? Eles falaram da parte de quem? De Deus. O ato de Deus. Que Deus queria que eles falassem. Né? Então, ainda que Deus tenha usado mais de 40 homens para poder registrar a Bíblia, todas as suas palavras são escritas por Deus, nada pelos homens. Né? Então, Deus agiu para revelar a si mesmo a sua vontade. O homem não tropeça em fatos sobre Deus, nem inventa as verdades sobre Deus. É tudo ato de Deus, vontade de Deus, palavras de Deus. Tudo que todos sabemos sobre Deus veio dele mesmo. Ele se fez a conhecer na sua palavra. Ele dá a revelação ao homem, né, como nós lemos em Deuteronômio 29, as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, essa é a comunicação da verdade que o homem não poderia conhecer se ele estivesse separado de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse morrido no lugar do homem, o homem não poderia conhecer a Deus. Estava até hoje debaixo da ira de Deus, separado de Deus, sem chance de ser salvo. Então, a Bíblia é importante porque ela revela o pecado. O mundo diz que o pecado é prazeroso. Você pode
cometer pecado, né? Já está tendo uma discussão aí, né? Se ninguém vê, né? Você pode cometer, ninguém ficar sabendo, você pode guardar o pecado com você, né? Mas não é bem assim. Deus diz que o pecado é rebeldia, imundícia, anormal, é vergonhoso para ele mesmo, né? A Bíblia não é um livro que o homem escolheu escrever, né? A Bíblia é um livro que o homem não seria capaz de escrever. Se fosse por mãos humanas, o homem não ia escrever isso aqui, não. Oi? Aliás, um monte de homem diferente, né? Por quê? Porque ela revela a condenação dos homens. Você acha que alguém quer escrever se não conhecer Jesus, se não confessar Ele como o Salvador da sua vida e vai para o inferno? Não vai escrever isso, não. Então, se o homem, por si só, pudesse escrever a Bíblia, ele não iria escrever. O homem não aguenta ser confrontado. Ah, ué, só escrever só coisa boa, né? A Bíblia é importante porque ela é uma revelação completa. Completa. Tudo que nós precisamos saber está aqui, dentro da palavra de Deus. Ela está terminada. O que Deus quer que a gente conheça sobre Ele está aqui. Não precisamos ir atrás de homem nenhum que diz que visitou o inferno 7 vezes, 8 vezes, 14 vezes. Aí, ó. Esse é o recorde, eu acho que eu já vi, né? Ou fulano que morreu e ressuscitou não sei quantos dias depois, né? Um profeta aqui, profeta lá, apóstolo daqui, apóstolo de lá. Não precisa, está tudo aqui, né? Então, por isso ela é completa. Ela é importante porque nela a salvação é encontrada. O homem encontra salvação nas palavras de Deus. Um dia eu fiz um discipulado com uma moça jovem, né? E eu perguntei para ela como que você se converteu, como que você entregou a sua vida a Jesus. Ela disse, estava lá dentro da igreja católica, lá que eu ia com a minha mãe. Eu comecei a ler a Bíblia e senti o desejo de entregar minha vida a Jesus. Encontrou salvação lendo a palavra de Deus. Encontra salvação ouvindo a palavra de Deus. É através dela. É ela que tem as palavras suficientes para nos trazer salvação, né? Através do quê? Arrependimento e fé. Porque sem isso ninguém pode chegar a Deus. Sem arrependimento e fé ninguém pode se chegar a Deus. Sem arrependimento e fé e sem ser através da sua palavra. A Bíblia é importante porque ela revela a pessoa de Deus. Como que ela faz isso? Deus revelou sua existência de várias maneiras para todos, mas Deus usou a revelação especial da Escritura e de Jesus para nos revelar quem Ele é. Quem Ele é está em Cristo. Quem Ele é está no Espírito Santo. Revela quem o Senhor é. Então, o homem não pode alcançar as ideias corretas sobre Deus por ele mesmo. Por mais que tente, a ciência tenta aí, né, descredibilizar a existência de Deus, né? Comprovando o contrário. Por mais que pode ir lá nas profundezas do mar, vai chegar lá, vai ver que Deus existe. Não tem para onde fugir. A Bíblia é importante porque ela é a base de toda boa doutrina. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, né? Propósito, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A doutrina é um ensinamento de Deus referente a um assunto em particular. Então, uma igreja que ela não está ensinando para você as doutrinas da palavra de Deus, ela está errada. Ela não está cumprindo o ensinamento da palavra de Deus. Porque se Deus não revelar, ensinar alguma coisa sobre um assunto em particular, não há doutrina. Por isso que é importante um negócio que é tão desprezado pelas pessoas, como um estudo bíblico, como uma escola bíblica dominical. Gente que fala que não vem porque quer ficar dormindo. Não consegue acordar, segundo ela, não consegue acordar.
Então, é menosprezado. É menosprezado isso. A Bíblia é importante porque ela é revelação que é a base da nossa vida. A gente não costuma falar, a Bíblia é nossa regra de fé e prática cristã. Na teoria, a gente gosta de falar isso, é bonito falar isso, né? Mas na prática, né, é o manual de como o cristão pode agradar a Deus, né? A prática, nós vimos aí, por exemplo, um exemplo, as eleições, né? A Bíblia não é regra de fé e prática, mas muitas pessoas não usaram ela para poder discernir como fazer a sua escolha. Agora, os meios de revelação. Há dois meios que nós podemos conhecer a Deus. Que meios são esses? Que isso aí tá afinadinho, tá vendo muito vídeo no YouTube, hein? Né? Então, revelação geral e revelação especial. E nós vamos ver que é a diferença das duas, né? Qual que são as diferenças? A primeira, revelação geral, né? O que isso significa? É aquela que é dada a todas as pessoas, né? E que o homem necessita de ajuda para poder compreendê-lo. Então, como que o homem verá Deus na revelação geral? Quando você está lá na praia, geralmente lá em Guarapari, né? Mineiro gosta de ir para lá, né? Para Guarapari. Aí está lá chupando picolé, olhando para o mar, né? Quando pensa que não, seu olhar vai direto lá para o horizonte, assim, ó. Que coisa bonita, aquele solzão, né? Não tem como você pensar que foi um Big Bang, uma explosão que causou aquilo, não, que criou aquilo, não. Você vai pensar em quem? Você vai pensar em Deus. Você vai pensar no Pai, né? Ou você vai lá para Vila Velha, lá subir o Morro do Moreno. Chega lá de cima, você vê a cidade toda, assim, ó. Né? Convento da Penha também tem uma vista muito bonita. Né? Você pensa em quem? Você pensa em Deus. E que ajuda você a ver Deus, né? Então, visa a realização do fim para qual o homem foi criado, que foi o quê? A glória de Deus. Ela nos ajuda a ver isso, né? Ela é suficiente para a salvação. Aliás, ela não é suficiente para a salvação, né? Não posso olhar lá o mar, nossa, vou me entregar a minha vida a Deus. Tá? Faltou o não aí, né? Ela não é suficiente para a salvação, né? Como resultado da queda do homem, a ruína do pecado repousa sobre a criação em geral. Então, por mais que seja bonito aquilo, se a gente for olhar no mar, o mar está cheio de quê? Não. O que o homem fez com o mar? Poluiu o mar, sujeira. Eu estava vendo o plástico, estava vendo um vídeo em São Paulo, lá, segunda-feira de manhã. Quanta sujeira causaram naquele lugar. É o homem deturpando aquilo que Deus criou. É o homem estragando a criação, que era para ele cuidar, né? Ele está estragando. A natureza mostra as marcas de suas origens divinas, né? Mas também mostra suas imperfeições causadas pelas forças destruidoras, né? Fala que é o homem, mas a chuva também é uma força destruidora. Os ventos também são uma força destruidora, né? E acabam estragando aquilo que Deus criou, né? O homem ficou cego pelo pecado de modo a não poder ler o escrito divino na natureza. Então, quando nós jogamos um lixo no chão, nós estamos estragando aquilo que Deus criou. Nós estamos, né, estragando aquilo que foi criado para a glória de Deus. Então, ela não comunica qualquer conhecimento salvífico de Deus, da salvação de Deus, né, e das coisas eternas e espirituais, né? Então, ela não cria uma base pela qual nós podemos confiar em Cristo, porque ela apenas para nos mostrar que Deus existe.
Não podemos conhecer a Cristo, que é o único caminho para a salvação, porque a natureza não fala sobre perdão, sobre pecado, sobre redenção. Ela somente nos mostra que Deus existe. O homem somente nos mostra que Deus existe. A história somente nos mostra que Deus existe. São revelações gerais de Deus. O Deus criador dos céus e da terra se revela a todos os homens em todo tempo e em todo lugar. É só nós olharmos à nossa volta. Agora, a revelação especial é diferente. Por que que é diferente? Vem a nós através da Bíblia, que nos leva a conhecer a Jesus. Não é possível alguém receber a Cristo como Salvador fora, longe da palavra de Deus. Cristo está na sua palavra. E nós só podemos conhecer a Ele através da palavra, né? Através da obra redentora de Deus dada ao homem. Então, ela visa levar o pecador de volta a Deus. Por quê? Quando houve lá Gênesis 3, o relacionamento ele foi o quê? Quebrado. Né? Então, Jesus fez o quê? Colou, trouxe de volta o homem a Deus. Então, ela não serve simplesmente ao propósito de comunicar que Deus existe, mas ela dá conhecimento ao homem do plano de Deus para a sua salvação. Já começa lá no próprio Gênesis 3,15, falando sobre Jesus. É uma revelação que renova o homem, que ilumina a mente, inclina sua vontade para o bem, enche ele de afeições santas e o prepara para o lar celestial. Nós estamos sendo preparados para isso, para o lar. Não é aqui. A gente fica preocupado somente aqui, né? Esquece lá. Eu estaria mais preocupado lá. Não apenas comunica ao homem conhecimento do caminho da salvação, mas também transforma a vida. Olha só, sua vida foi transformada pela palavra de Deus. Quem você era 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Olha a transformação que houve. Né? Disseram que o Oswaldo ficou até mais bonito, né? Eu duvido muito. Né? Duvido muito. O conteúdo da revelação especial, né, é histórico e progressivo, porque nós vemos desde lá do Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, na história de Israel, no culto do Antigo Testamento, nas teofanias. Tudo nisso nós podemos ver Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só quer falar de uma coisa para nós: Jesus. Olha aí um quadro aí para a gente poder ver as diferenças. Olha, ó. Geral, conhecimento que Deus dá de si por meio das obras da criação, a natureza. A especial, qual é a diferença? Através da palavra. A geral, não salva, não redime. A especial, redime. A geral é não verbal, Deus não fala. Nós vemos, né, a Deus através da natureza. A Bíblia, Deus está falando aqui, ó. A especial. A geral, consciência do homem na história, na natureza. A especial não, ela nos leva até Jesus. A geral serve de base para a condenação do homem, porque a Bíblia diz em Romanos que o homem é indesculpável, porque Deus se revelou a ele. A especial não, ela é transformadora. Está aí um quadro geral, a gente poder ver as diferenças entre elas. Último tópico aqui, os propósitos da revelação. Qual que é os propósitos para nós dela? Olha só, ela revela os nossos pecados. Primeira coisa, revela os nossos pecados, né? Aquilo que está no nosso coração. Aquilo que eu disse domingo aqui, né? Se uma apuração de eleição é mais importante do que estar aqui cultuando a Deus, revela muito sobre o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Deus, que conhece o coração do homem, revelou a natureza pecaminosa do homem na Bíblia. Então, por que o homem é pecador? Está tudo escrito aqui na Bíblia.
Não, com certeza. Com certeza. Agora, esta mensagem deve ser ensinada ao mundo, sem medo de que não possa se adequar a algumas culturas, né? E aí, gente, tem gente que fala que eu sou chato, né? Mas não é que eu seja chato, eu sou chato, né? Mas, nesse sentido, eu não estou sendo chato, eu estou falando a verdade. A gente costuma lutar mais por muitas outras coisas do que pela palavra de Deus, do que ensinar essa mensagem. Falei no grupo de jovens esses dias, estava discutindo lá a relação política com idolatria na política, né? Eu falei, vem cá, com quantas pessoas vocês falaram de Bolsonaro essa semana? Aí foram falando, já falei com umas 6, com umas 5, né? Com um monte, com a minha sala toda. E de Jesus, vocês falaram com quem? Com ninguém. Né? Oi? Nenhum com o outro. Né? Então temos medo de fazer aquilo que deveríamos fazer, mas não temos medo de fazer aquilo que muitas vezes não éramos para nós fazermos. Né? Um pouco aquilo que nós estávamos conversando também, antes de começar aqui. Então não é chatice, nossos olhos estão voltados para outras coisas. Nosso coração está voltado para outra coisa. Falei domingo aqui, se a gente luta, a gente tem que parar de militar por homem e militar pela causa de Deus. Se a gente luta pelos homens, mas não luta pela causa de Deus, nós estamos errados. Está errado. Então, o propósito da Bíblia também é nos revelar Cristo. Jesus disse que ele é o tema central da Escritura. Ô, senhor Nelson, sabe para nós aí, fazendo um favor? João 5,39. Isso. De mim quem? De Cristo. A própria palavra. Ela também revela a vida eterna. Nós podemos usar até esse mesmo texto que o irmão Nelson leu, né, nos mostra como ter tanto a vida eterna quanto a certeza dela. João 20, 31. Né? João fala uma coisa importante aqui, olha só. Ó, esse é o objetivo do livro de João. Ele traz aqui quase no último capítulo, o seu objetivo, né? Mas é o objetivo. Crer que Jesus é o Cristo, que a gente tenha vida em seu nome. Ela também revela as expectativas de Deus para nós. Por quê? Ela nos dá um padrão para viver. Ela nos dá uma cosmovisão. Olha aí. Ela foi dada para a gente para que os cristãos crescessem espiritualmente. Né? 2 Timóteo 3, 17. Toda boa obra. Olha aí. Olha o que Deus quer da gente. O que Deus faz com a gente. Né? Ela também revela sabedoria. Por que ela revela sabedoria? Né? Ela nos dá entendimento. Né? Há um negócio chamado iluminação. Nós também vamos ver aqui no decorrer desses estudos aqui sobre a Bíblia. Né? Um cristão que tem boa compreensão da Escritura é mais sábio no que se refere às decisões da vida do que aqueles que não conhecem e não aplicam ela na sua vida. Se nós conhecemos e não aplicarmos, quem está sendo enganado? Somos nós mesmos, não é Deus, não é Jesus que está sendo enganado. A gente acha que está enganando eles, mas quem está sendo enganado somos nós mesmos. Ela também revela a vitória, olha só. Vitória, quer vitória? Ajoelha e ora. A palavra de Deus tem o poder de impedir que o cristão peque. Nós estamos lá diante do pecado. O que pode fazer com que a gente não cometa esse pecado? É a palavra. Que está aqui, que está aqui, que está aqui. Né?
Está escrito. Por toda a história, o cristão tem visto a Bíblia como ajuda indispensável para poder vencer a tentação. Eu não me lembro bem, mas tem um pai da igreja aí que ele lutava contra as tentações, né, sexuais, né, do seu tempo. Ele pegou lá umas varas, começou o fogo apagar, né? Porque ele não queria cometer o pecado, porque ele lia na Bíblia que ele deveria ser santo. Eu acho que é Agostinho mesmo. Eu acho que é ele mesmo. A Bíblia prepara o cristão para batalhas espirituais à medida que ele luta contra as forças malignas do mundo. Então, o que nos prepara não é o que está escrito lá fora, não é as aulas do ensino médio ou da faculdade. O que nos prepara para viver o mundo lá fora é a palavra, é a Bíblia, a palavra de Deus. Através dela, Deus nos ensina a sua vontade. Por que um jovem aí pega 16, 17 anos, né? Ele vem aqui, ele vem, pede, pastor, ora por mim, porque eu vou entrar na faculdade. A gente vai e ora, pede a Deus para que abençoe ele lá, para que ele fique firme. Ele chega na faculdade, qual que é a primeira coisa que ele faz? Se envolve no que é ensinado lá, esquece de Deus. Por que ele esquece de Deus? Porque ele não se preparou para lutar as batalhas do mundo lá fora. Para entender a Bíblia é importante tanto ouvirmos quanto praticarmos a palavra. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Por quê? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele vê a si mesmo ali, ele vê que ele é um pecador, né? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Por quê? Saiu ali, já não tem lembrança de como era a sua aparência, do que é para ele poder fazer. Concluindo então, assim, eu peguei a Bíblia do Luiz é assim, você vai olhar para ela toda. Deus se revela como infinito e pessoa na criação, na história, na lei moral. Porém, sobretudo, Deus se revela na sua palavra para aqueles que a recebem pela fé como uma revelação salvadora. Salvação através da palavra de Deus. Não é o que reforma, os lemas da reforma? Sola Escritura, somente a Bíblia. O senhorio de Deus sobre todas as coisas não implica apenas a revelação de que o Senhor Criador existe. Deus se revela finalmente em Jesus, e essa revelação exige uma resposta de arrependimento e fé. Se não tiver arrependimento e fé, não há conhecimento de Cristo. Não tem como. Não há ser humano que pode alegar desconhecer a existência de Deus Criador. Este já se revelou de forma inata, de uma vez por todas, a todos os seres humanos por meio de toda a criação. Eu não conheço a Deus. Mentira. Conhece. A tribo lá no final do mundo, lá onde ninguém chegou para poder pregar a palavra de Deus, são indesculpáveis, porque Deus se revelou a eles. O que faltou foi o quê? Nós chegarmos a eles com a palavra verbal, com a revelação especial de Deus. Mas eles não são indesculpáveis por isso. Devemos louvar a beleza, a grandeza, o poder e a sabedoria de Deus diante da criação. Você acha que, conhece Elon Musk? Conhece, né? Diz que está construindo foguete. Mais um. Você acha que ele seria capaz de fazer? Estou falando que eu acho que ele é o homem mais rico do mundo, né? Você acha que ele seria capaz de fazer o que Deus fez na criação? Tadinho. Não seria.
Eu seria capaz de fazer. Né? Tendo em mente a revelação de Deus por meio das Escrituras, somos lembrados de que precisamos do Espírito Santo para poder receber a palavra de Deus, que é a iluminação, que nós vamos ver mais para frente. Sem o Espírito Santo, nós não podemos compreender o que Deus diz para nós na sua palavra. Termino aí com uma frase aí do pastor Frank Ferreira. Adoramos a Deus, o autor da Escritura, e não a ela. Nosso objeto de adoração não é a Bíblia, é Cristo. A Escritura é um meio que o próprio Deus nos concedeu para nos aproximarmos dele pela fé e para aprendermos dele aquilo que não conheceríamos de outra forma. Conhecer a Deus, palavra de Deus. É isso que ele quer para nós. Nós encerramos aí essa lição, é a primeira, né? A gente vai ver mais coisas sobre a Bíblia. A gente vai ver que talvez que a gente não sabia nada. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais coisas diferentes eu vejo, né? Você vai lendo, isso aqui eu não tinha percebido, não. Né? Uma palavra, exatamente. Então nós precisamos conhecer ela todos os dias da nossa vida. Amém? Deus nos abençoe, né? Vamos ter cautela aí nos próximos dias do que será da nossa nação, né? Mas vamos fazer a nossa parte também. Não fazer a nossa parte, estou dizendo, primeiramente, participando. Mas primeiramente estando em oração, vigiando, né? Vigiai e orai, para que Deus dê a direção correta para o nosso país. Amém? Deus abençoe a nossa vida, tenha uma ótima noite.